mensagem desta noite, eu gostaria de convidá-los a um texto do Antigo Testamento. E vamos lá para o Eclesiastes, no capítulo 7. Nós vamos pegar aqui um texto que nos apresenta a visão equilibrada. Nós vamos para Eclesiastes, capítulo 7, e vamos ler versos 16 a 18. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, obrigado por sua palavra. Queremos rogar que o teu Espírito conduza para a glória do Senhor e edificação nossa. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, não sei quantos de vocês já leram e quantas vezes leram, mas é um livro que retrata o pensamento humano, retrata aquilo que um homem vê e às vezes afirmações que são apenas o conceito humano, mas que Deus permitiu que tivéssemos da parte desse grande sábio Salomão, para que pudéssemos pensar em verdades que são também muito importantes no decorrer do nosso dia a dia, na nossa experiência. E hoje eu queria falar sobre equilíbrio, a capacidade de manter um ponto de equilíbrio em nossas ações. Eu lembro que quando estive a pesquisar sobre aquela horta hidropônica. Sabe o que é isso? Quando planta na água, né? E eu pensei em fazer nos muros da minha casa uma pequena horta, mas eu queria usar o hidroponismo, a hidropônica. Sabe o que me levou a sair fora daquilo? Porque o meu espaço era pequeno e eu descobri que eu tinha que ter sempre o teste do pH, o pH da água. Se estivesse abaixo ou acima, não iria produzir bem. A planta não iria absorver os nutrientes. Tinha que estar sempre regulado, 5,5, no máximo 7, nem abaixo nem acima. Porque caso contrário, não teríamos bom resultado na plantação das hortaliças que eu queria plantar. E eu pensei, todas as semanas pelo menos vou ter que medir o pH da água, para ver se ela não está fora desse espaço de equilíbrio. Sabe que Salomão, ele já está velho quando ele escreve esse livro. Ele teve a sua vida, experiências no início de uma comunhão boa com Deus, no decorrer dos anos afastou-se de Deus e está agora desolado, aflito, vazio, sua vida não tem sentido. O que mais ele fala aqui é que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é passageiro sem sentido. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar como está a nossa vida hoje em relação a alguns valores que também ele cita aqui como necessitados de colocar num determinado equilíbrio. Eu gostaria de citar hoje algo que também estive a ler no livro de Tozer, Esse Cristão Incrível, que ele aborda esses temas, e eu gostaria de colocar aqui alguns pontos trazidos para que o nosso coração seja movido na direção de uma vida equilibrada no Senhor. Entre os desafios da nossa vida, precisamos manter uma vida de equilíbrio nestas questões. As religiões, as filosofias humanas também buscaram um ponto de equilíbrio. Quando nós pegamos alguns desses filósofos, por exemplo, Confúcio, que viveu lá 500 anos antes de Jesus Cristo, ele já dizia que tem que estar num ponto médio. Depois vamos encontrar outro, o Buda, por exemplo, que ele ensinava seus seguidores a evitarem o ascetismo ou o ócio, um extremo ou outro, né? Depois temos Aristóteles, que fala que
aquele filósofo grego, e ele diz que ele acreditava que a vida virtuosa é a que se mantém em equilíbrio perfeito entre o excesso e a falta, nem pode faltar, nem pode exceder. E assim, o pensamento humano é sempre buscar um ponto de equilíbrio. Mas temos que reconhecer que com a entrada do pecado em nossa natureza, nós perdemos a simetria, a condição equilibrada, a condição bem sustentada para fazer sempre certo. E mesmo muitas vezes, as nossas melhores intenções saem mal. E talvez você já tenha percebido que muitas vezes você queria ter feito o melhor e não saiu como gostaria. Queria ter dito a melhor palavra e aquela palavra causou um grande problema. Você queria ter feito da melhor forma e as coisas deram errado. Nós estamos numa condição de desequilíbrio em relação ao pensamento de Deus, em relação à prática de uma vida santa, justa e reta diante de Deus. Nós nascemos nesta condição e agora precisamos lutar para chegar a um ponto onde podemos dizer: eu estou realmente servindo a Deus, a minha vida é coerente com as verdades que eu declaro que já conheço. Porque muitas vezes conhecemos muito, mas percebemos como é difícil viver este muito. Paulo, o apóstolo, ele diz que ele via nos seus membros uma fraqueza, que muitas vezes, querendo o bem, acabava fazendo o mal. Ele queria fazer o bem, mas fazia aquilo que não queria ter feito. E talvez isso até tenha sido causa de grandes dificuldades, seja na família, na empresa, na sociedade, quando nós, com o nosso melhor intento, melhor intenção, acabamos desviando e caindo para um outro extremo e cometendo áreas de erro que vão prejudicar. O salvo por Cristo Jesus tem sim um conflito interior que é por si mesmo irreconciliável. Nós temos duas naturezas. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, mas fomos nascidos de novo em Cristo. Permanecemos como servos de Cristo, mas também ainda assim um corpo que ainda continua no pecado. E esta era a luta que Paulo tinha para manter não o equilíbrio das forças. Eu não estou dizendo que vamos equilibrar aquilo que vem da natureza carnal com aquilo que vem da natureza espiritual. Porque nesse sentido a palavra diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas a dificuldade que temos de sujeitar embaixo daquilo que Deus ensina, aquilo que vem de uma natureza desviada de Deus. A nossa visão muitas vezes não segue o que Deus quer que siga, mas segue num desvio daquilo que a nossa imaginação e nossos desejos nos conduzem. O cristão está nesse conflito, mas não está sozinho, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos dará a condição para viver uma vida digna do Senhor nestas situações de dificuldade no mundo. Como ter uma vida equilibrada? Ou seja, nós podemos até responder pela sujeição à palavra, por obedecer ao Espírito Santo quando nos ensina, pela busca da semelhança de Jesus. Então nós temos as respostas prontas. Queremos viver uma vida cristã santa, equilibrada, pura, reta. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo como modelo. Mas quais são as áreas em nossa vida em que mais estamos correndo risco de falhar? Eu gostaria de citar uma das primeiras, a primeira dessas áreas é com relação à coragem e à mansidão. Você já percebeu que é difícil reconciliar esses dois pensamentos? Alguém ter coragem para tomar uma atitude e ao mesmo tempo ter uma coragem moderada com a mansidão. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando esse tema, porque no português, na nossa língua, nós temos a palavra mansidão, e ela não nos dá muito entendimento do que seria essa virtude, como viver esta realidade nos conflitos do mundo. Mas eu achei interessante que na língua alemã, é uma língua que eu tenho estudado, aparece uma palavra que é a junção de duas.
a palavra sanftmut. Duas palavras para formar o pensamento mansidão. E essas duas palavras, a primeira delas é suavidade. Suavidade. E a outra é coragem. E a junção das duas palavras, suavidade com coragem, é a mansidão. Mansidão não é estar pacato, parado, atrás, sempre recorrendo a um desvio, é enfrentar com coragem, mas ao mesmo tempo com suavidade. E é aqui que encontramos muitas vezes a nossa falta de equilíbrio. Porque quando temos que lidar com problemas, por vezes nós tratamos do problema com muita seriedade e perdemos a suavidade. Jesus Cristo conseguia direcionar seu problema sem atacar o ser humano que estava atrás desse problema. Jesus Cristo é o exemplo perfeito porque ele não tinha pecado. E ele podia mostrar a mansidão num equilíbrio perfeito. Você já percebeu quantas vezes queria ter dito algo com suavidade, mas acabou ferindo? Percebes isso? Como é difícil esse equilíbrio de força ou coragem suave, com suavidade. Nós temos em nossa determinação de sermos destemidos, diz esse escritor, ele diz, na determinação de sermos destemidos, nos tornamos descarados. É uma expressão forte que o escritor usa, mas eu achei interessante trazer a frase dele, porque há pessoas que dizem, eu não levo desaforo para casa. Essa frase se diz cá em Portugal também ou só no Brasil? Pois, quando somos confrontados com alguma situação difícil, por vezes mesmo o cristão vai dizer, eu não levo desaforo para casa, mas consegue falar com suavidade, consegue resolver os desaforos, as situações de conflito com suavidade, pois é este o equilíbrio que Deus gostaria de ver em nós. Que nós tenhamos a coragem de enfrentar o conflito, mas enfrentar com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Com a mesma suavidade das palavras de Jesus. Percebe que mexer com esta área não é tão fácil, porque mexe exatamente com a nossa prática de vida cristã lá fora. Porque a maioria do mundo hoje cristão está tão preocupado em estar no ambiente, mas pouco preocupado em estar lá fora. E aqui Deus nos chama para esta reflexão, para que possamos pensar se nós estamos agindo com mansidão. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É bem interessante o exemplo do apóstolo Paulo. Eu não vou ler a história aqui agora, mas é capítulo 23 de Atos. Ele estava diante de um julgamento, estavam ali os sacerdotes, e ele se dirigiu a um desses. Ele não sabia que era o sumo sacerdote. E ele dirigiu com palavras fortes, e ele foi repreendido. Imediatamente ele percebeu que ele perdeu o equilíbrio na sua forma de falar. E ele voltou atrás e disse, peço perdão, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Está lá no capítulo 23 de Atos, verso 1 a 5. Então, mesmo os homens mais fiéis, em dados momentos da sua vida, vão acabar cometendo falhas, não cumprindo com o propósito que Deus tem ao nos redimir, e não conseguindo expressar a qualidade de força e suavidade pelo amor que vem de Cristo. Que tal se nós nessa semana começarmos a observar a nossa maneira, e eu creio que todos nós vamos dizer, temos falhado, porque temos sim, são áreas difíceis. Em nossa coragem devemos manter a suavidade, e o Senhor Jesus tinha esse equilíbrio, mas temos mais uma área de equilíbrio, para ser franco e não ser rude. Parece um pouco semelhante à primeira questão, mas temos umas diferenças aqui. Nunca alguém disse a você, tu estás sendo estúpido, está falando agressivo?
porque às vezes nós queremos tratar com muita força, muita seriedade e acabamos agindo com agressividade. Não somente falar com franqueza. Eu vejo duas situações. Quando uma pessoa acha, parece que eu não estou sendo muito sincero, porque eu estou construindo frases para falar com calma, para não falar direto, mas parece que não era bem isso que eu queria dizer. É um pouco da cultura isso. No Brasil, não é comum as pessoas falarem com franqueza. E às vezes constroem algumas frases um pouco mais trabalhadas para dizer que não gostaram ou para dizer que gostaram de determinada coisa. Especialmente, pergunta a uma pessoa, um brasileiro, se gostou do almoço, da refeição. Provavelmente, se ele não gostou, ele vai começar a dizer, tá mais ou menos, gostei desse aqui ou daquilo lá, né? Ele vai com muito desvio, né? E às vezes as pessoas pensam, será que não estou sendo sincero? Por que não digo as coisas com franqueza? E às vezes nós admiramos uma pessoa que diz com franqueza, olha, isso não me serve, isso não está bem. E o equilíbrio disso. Como é que podemos fazer as duas coisas? Ir a um ponto central, onde há sinceridade, porque aqui mexe com a verdade, com a sinceridade. Estamos sendo sinceros quando expressamos, e a nossa sinceridade não é ofensiva, não estamos agredindo, ofendendo, porque somos sinceros. Nós temos muitos casos, quando os cristãos mesmos são de posição firme, mas ofendem. E depois nós vamos perguntar assim, por que as pessoas não querem o Evangelho? Se é a verdade. Sim, é a verdade, mas a verdade não está sendo colocada da forma correta. Está sendo colocada como ofensa. Era muito comum ouvir alguém dizer, olha, se você não se converter, vai para o inferno, né? Se você fizer isso ou aquilo, vai ser condenado. São expressões que, dependendo do sítio onde você estiver, até poderia usar, mas está equilibrado com o amor de Cristo? É muito importante pensarmos, se estamos sendo honestos, a dizer as coisas com honestidade, com verdade, mas com carinho, com o desejo de ajudar as pessoas. Esses conflitos que acontecem na família, que acontecem na sociedade, eles acontecem geralmente não porque não haja verdade naquelas situações, mas é por falta da forma certa de colocar a verdade, equilibrada dentro dos valores e dentro da prática, dentro da doutrina, mas dentro de uma vida de prática conforme Jesus nos ensinou. Uma terceira questão, voltando ainda para essa, em Efésios capítulo 4, o apóstolo nos dá aqui um versículo que é base para esta maneira de agir com verdade e sinceridade. Ele diz no capítulo 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Então, o equilíbrio perfeito. A verdade precisa ser ensinada, mas o amor de Cristo precisa revestir esta verdade, especialmente quando falamos de alguns assuntos que poderiam ofender os nossos ouvintes. Nós temos situações hoje na nossa sociedade que estão gerando um conflito muito grande com a igreja no mundo. E a igreja está certa. Nós temos aqui os princípios da família. A família é constituída conforme Deus ensinou e conforme o mundo, a biologia, o ensino da ciência humana, é a família do pai, da mãe e dos filhos. O homem e a mulher. Então, quando vamos enfrentar um mundo em transformação, como é que nós vamos tratar isso? Como vamos tratar assuntos delicados? Por isso ele diz, você tem a verdade? Diga, equilibrada com o amor, no amor de Cristo. Apresente esta mensagem no amor de Cristo. Uma outra área de equilíbrio é a consciência boa, mas a hipersensibilidade da consciência. Como equilibrar as duas coisas? Por que isso é importante?
Há certos crentes cristãos que vivem num estado quase constante de agonia interior, porque a sua consciência está o atacar muito forte. Porque eles estão sentindo uma sensibilidade muito grande com coisas que talvez não tenha grande importância. Como podemos descrever isso de forma prática? O seu mundo de atitudes, de ações, de atos permitidos, no decorrer do tempo vai se estreitando, vai reduzindo a possibilidade dele fazer ou não fazer determinadas coisas, e por fim ele já se condena quase em tudo. Então é possível uma pessoa nunca dar ouvidos à sua consciência, movida pela palavra, ou é possível que a pessoa venha se condenar constantemente, que já não consiga mais se alegrar com a verdade espiritual, porque se sente sempre condenado por ela. É possível que uma pessoa não ouça a consciência tocar seu coração e viva pecando constantemente sem preocupação. Mas é possível que a outra escute tão profundamente o ataque da sua consciência que fique se reprimindo cada vez mais até entrar em depressão, talvez, por culpa, por sentimento de incapacidade de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus. A perda completa da liberdade pela opressão de uma consciência que diz que está sempre errado. Então, é uma sensibilidade muito grande. Será que estou fazendo errado? Será que estou agindo mal aqui? E a pessoa não sabe discernir entre um ponto de equilíbrio em viver no mundo onde somos mesmo falhos, mas viver pela graça, como há pouco cantamos. Filipenses capítulo 4 fala-nos de uma vida alegre, não uma vida sobrecarregada, uma vida alegre. Às vezes a pessoa vai para o lado do legalismo, tudo tem que ser regras e regras e regras. E Deus quer que a gente tenha, sim, uma vida de princípios, mas uma vida alegre, uma vida feliz. Agora, como eu posso ter uma vida feliz, alegre, se eu estou sempre sendo atormentado por pensamentos? Falhei nisso, falhei naquilo, errei naquilo outro. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas esta é sim uma grande área de necessidade do ser humano. Encontrar o equilíbrio para sentir na presença de Deus a condição para viver esta vida que Paulo diz em Filipenses 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando vem sobre nós essa imposição de regras, e nós não conseguimos equilibrar com a realidade da graça que nos supre, nós perdemos a força para viver uma vida plena de alegria no Senhor. Estaremos sempre nos sentindo condenados por todas as coisas que são colocadas, em vez de nos sentirmos libertos pela misericórdia de Deus. Eclesiastes, o texto que nós pegamos de início, no capítulo 7, verso 20, ele diz: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Você já pensou que é impossível manter uma vida plena, sem erros, por muito tempo? Talvez durante o dia todo? Como nós reagimos quando erramos? Nós encontramos uma saída nas desculpas? Nós encontramos uma saída na afirmação de que não erramos? Ou nós ficamos numa posição central, alinhada com aquilo que Deus pensa, e nós reconhecemos e podemos dizer: por favor, me perdoe. Por favor, eu preciso admitir que nesta maneira de falar ou nesta forma de agir, eu agi mal. E não começar a desculpar-se, talvez acusando outros, ou talvez nos dirigindo para o outro lado e dizer: eu não errei, tu estás a ver mal. Qual é o equilíbrio da nossa vida nesse sentido? O escritor diz: na verdade, não há uma pessoa só que faça o bem e nunca peque. E como nós lidamos então com os nossos pecados?
Como nós lidamos com essa situação de consciência de pecado, como já vimos falando? Somos corajosos no falar e ainda somos mansos? Somos francos, mas não rudes? Somos vigilantes, mas não desconfiados? Esta é uma área muito importante também. A vigilância, e pode acontecer muito com aqueles que são zelosos pela palavra de Deus. E eu creio que todos aqui nós somos. Então, quando alguma pessoa nos diz alguma coisa que parece estar doutrinariamente errada, nós estamos então nos sentindo já afastados daquela pessoa. Desconfiar de tudo, porque estamos sempre procurando erros, procurando defeitos, procurando alguma coisa que não esteja bem com a Escritura. É bom ser zeloso, temos que se zelar pela palavra de Deus. Mas será que por esse zelo vamos procurar achar defeitos em todo lado? É preciso ter um equilíbrio, porque não há homem que faça o bem sempre e nunca peque. Então, como lidar com a verdade e com a injustiça humana? Com o certo e com o errado? Como é que podemos estar no meio, numa vida alegre, descontraída, mas atenta, zelosa, mas com muito cuidado para não desconfiar de todos, especialmente quem trabalha na área da defesa da fé, tem a tendência de ficar mais carrancudo talvez, porque está sempre vendo, olha, ali tem um erro, lá tem outro erro, e não consegue espontaneidade para expressar amor. Sabe, é bem difícil encontrarmos o equilíbrio. Porque nós vemos um mundo que de um lado a religião cristã, vamos falar dos cristãos, desanda para o liberalismo. Tudo é liberal, tudo é permitido. Do outro lado, o outro lado vai para o legalismo. Tudo é proibido. Tudo tem que ser sério. Eu lembro de alguém que contou no seu tempo de criança que era proibido rir. Se risse, estava em pecado. Vemos os extremos. De um lado o liberalismo, do outro lado. Então uma pessoa que quer zelar pela verdade, às vezes ela fica tão presa por esta insistência em ser o certo, que acaba errando por estar agindo assim. Percebemos aqui as necessidades de equilíbrio. O apóstolo, quando nos aconselha em Romanos, no capítulo 12, quando ele começa o capítulo, ele começa com uma petição muito profunda. É um rogo. Ele está a rogar. Ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas quando ele chega lá no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo coloca desta maneira, capítulo 12, verso 11 de Romanos: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Percebe? Ele diz: seja cuidadoso com a maneira de viver, mas seja fervoroso pela fé no Senhor. Cuide das verdades espirituais, cuide para ter uma consciência pura diante de Deus, mas seja espontâneo diante de Deus, para confessar que é impossível viver a perfeição aqui na terra. E conseguir no Senhor encontrar forças para uma vida reta, uma vida de exigências. Ele diz: não seja vagaroso no cuidado, seja zeloso, mas ao mesmo tempo fervoroso em espírito, louvando a Deus pela graça de Deus, confiando que é o poder e graça de Deus que nos reveste. Porque às vezes o nosso cuidado, a nossa atitude zelosa nos prende. E Paulo então ele diz, seja assim, cuidadoso. Cuide com uma vida de fé, com o teu tempo de oração. Seja zeloso. Não deixe alguém te roubar esse momento na presença de Deus. Não deixe alguém roubar de você o privilégio de uma reunião onde estará na presença de Deus, em busca da sua palavra. Seja zeloso por isso, mas fervoroso em espírito. Não faça isso só por regras. Só porque eu tenho que ir lá. Vai lá para encontrar Deus.
chegue naquele lugar, não porque é uma obrigação religiosa que te é imposta, mas porque é a espontaneidade do coração na busca de Deus, fervorosos de espírito. O apóstolo diz nesse versículo 12, nós lemos o 11 do capítulo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então ele dá aqui formas de chegar a um equilíbrio para conviver no dia a dia, numa qualidade como estudamos em momentos como este. Porque às vezes a vida do cristão dentro da igreja pode ser muito diferente da vida lá fora. Eu já ouvi de famílias em que os filhos depois diziam que preferiam ter em casa o pregador e não aquele pai que lá estava. E pode acontecer com qualquer cristão, que no ambiente do culto ele está muito perfeitamente sendo um cristão, mas no convívio diário não é possível porque ele não conseguiu o equilíbrio de um relacionamento na graça, não na força do homem. Aqui, quando Paulo escreve, ele também está falando do sincero desejo da semelhança de Jesus. Porque ele começou o capítulo com esta afirmação. Quando queremos ganhar o equilíbrio de uma vida que manifesta na prática o mesmo amor que nos está alimentando o nosso coração, em nosso coração, então nós devemos buscar a semelhança de Jesus. Mas não nos condenar ao ponto de abandonar a fé se não conseguirmos avançar muito nessa semelhança, se falharmos de vez em quando. 1 Coríntios 9, 27, ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele tinha um desejo profundo de imitar Jesus, mas ele sentia que seu corpo precisava ser moldado, ser mudado, não era nem moldar, era mesmo dominar. E aqui não só no sentido físico, mas no sentido da nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso orgulho, o nosso desejo de sermos reconhecidos, de sermos vistos, ou qualquer outra área que acaba saindo, nos levando para fora desta vida de equilíbrio. A confiança na obra do Espírito Santo e a confissão da nossa dependência. Quando confiamos na obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, e quando confessamos que dependemos dele para esta obra, nós também conseguimos ganhar mais desse equilíbrio de uma vida prática de semelhança a Jesus. O escritor Tozer escreve, o Novo Testamento desconhece qualquer obra do Espírito Santo em nós, isolada das nossas respostas morais. Ele diz, o Espírito Santo não faz alguma coisa sem que nós concordemos, sem que a gente decida. Por exemplo, vigilância, cuidar do nosso estado espiritual. Oração, ele cita aqui. Disciplina pessoal. E de forma inteligente, sábia, concordarmos que o Senhor faça em nós, aceitarmos que Ele faça em nós a transformação desejada por Deus. Como podemos viver uma vida equilibrada, onde trazemos a nossa Bíblia e lá fora depois experimentamos essa mesma prática? Eu creio que essas áreas que citamos aqui são áreas bem práticas e que certamente você está percebendo como é difícil viver essa experiência de uma vida na verdade, sim, mas no amor, sem faltar com a verdade e sem faltar com o amor ao próximo e a Jesus Cristo. Que Deus realmente nos faça capazes de submeter o nosso coração para buscar Jesus como nosso modelo e para dizer cada dia, eu preciso da Tua graça. Os hinos que cantamos, um deles falava exatamente isso, é a Tua graça, Senhor. É só pelo poder do Teu Espírito que eu consigo viver. E quando falharmos, vamos desanimar?
Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e se pecarmos? O apóstolo, ao escrever sua carta, ele diz, e se pecarmos? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não estamos agora hoje falando de graves pecados. Estamos falando daqueles pecadinhos que por vezes se acumulam e destroem os nossos relacionamentos, prejudicam a nossa comunhão na família e prejudicam na igreja ou mesmo na sociedade. Que tal se nós pudermos parar e rever essas áreas de uma atitude franca, sincera, mansa, com fidelidade à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesses pensamentos. Voltando àquela ilustração do começo, o equilíbrio do pH na água, na produção de hortaliças. Nós queremos produzir, nós queremos, na nossa vida cristã, ter frutos para a eternidade. É muito semelhante àquilo. Eu tenho que manter dentro daquele padrão. Caso contrário, o fruto não vai aparecer. E é dessa maneira que nós devemos lutar. Por isso Paulo mesmo citou, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que quando tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Jesus Cristo, nesta noite, seja glorificado em nós. O Espírito Santo nos leve a perceber isso que procuramos descrever hoje. E nos leve a pensar no dia a dia que a qualidade da nossa vida esteja realmente numa busca sincera da qualidade de Jesus em nós, da graça de Deus, do Espírito Santo operando para que sejamos frutíferos e esse fruto permaneça para a eternidade. Você conhece Jesus? Você tem Jesus como Salvador? Ele é o teu Salvador e Senhor? Então não desanime, não desista. Se você já falhou muitas vezes em determinada área e acha que não consegue fazer bem, o Espírito de Deus pode nos levar a crescer. Não desista de buscar esta perfeição que vem de Jesus, mesmo quando somos tão imperfeitos. Deus nos abençoe. Amém.